Alô, meus amigos da NMTV Net, estamos aqui hoje ao vivo e a cores. Estamos aqui hoje para trazer para você aí tudo o que aconteceu nessas finais do futebol brasileiro aí, dos estaduais, né? E olha aí, temos muitas polêmicas, temos muita gente alegre, outros chateados, outros, né, não sabem o que querem da vida, não sabem se mete a lenha no técnico que saiu, ou se elogia o técnico que chegou. Tem gente aí sendo campeão com uma partida só. E aí, né, nós vamos destrinchar isso aqui hoje, porque o meu amigo telespectador merece o melhor. E a NMTV Net, estamos aqui, né, para trazer para você aí tudo isso que eu falei. Deixa eu ver por onde que eu vou começar aqui. Vamos começar com quem? Com o Felizardo ou com o senhor? Felizardo? Campeão? É. Tudo bem, meu amigo Roy Lacerda? Feliz, sorridente. E aí, como é que você explica essa situação aí? Flamengo estava quase entregando o ouro para o Fluminense e de repente é campeão. Grande abraço, presidente Nilton. Grande abraço ao ilustre causítico, doutor Wilmo Alves, grande santista. Muito obrigado. O que acontece é o seguinte, são coisas do futebol, presidente, certo? O Flamengo esteve para não classificar, rebaixado é outro departamento, mas quis o homem lá em cima, o grande arquiteto do universo, um grande abraço ao nosso amigo internauta, que a coisa não fosse assim. Então o Flamengo conseguiu, é bem verdade, com o sofrimento da sua torcida, chegar à final e num jogo que não houve futebol, porque cada clube só chutou uma bola em gol. E o jogo se desenrolou, meu caro Wilmo, meu caro internauta, no centro do campo, onde as defesas prevaleceram. O Flamengo foi campeão, no meu entendimento, na base da sorte, presidente. Por quê? Pênalti, já dizia Neném Prancha, é loteria. E jogador do Fluminense perdeu 2 pênaltis. O Rossi está acostumado a fazer as defesas, assim como o Fábio do Fluminense. O Flamengo foi mais feliz e é tricampeão pela 7ª vez, contando com o dedinho do homem lá em cima. Meu amigo, eu gosto do Roy Lacerda porque ele é um cara centrado. Se fosse outras pessoas, nós já ganhamos, o ano já está felizardo da vida, né? Ele não, é centrado. Falou tudo que tinha que falar. Mas, presidente, aqui não existe torcedor. Existem 3 profissionais da crônica esportiva do Brasil, não é só do DF. Então nós temos que ser honestos com o nosso telespectador e com a nossa própria consciência. Doutor, e o Santos, doutor? Deixa quieto, tudo bem? Vamos esperar o Santos hoje. Meus prezados internautas, meu colega Roy Lacerda aqui à minha direita, Nilton Moura, o grande presidente Nilton Moura, aqui à minha esquerda, que vai conduzir mais este programa. Ok? Tomara que tenhamos aqui um programa cheio de coisas boas, e eu acredito que sim, porque eu estou olhando essa pauta dele aqui. Oi. Hoje que tá. Não, é uma pauta devidamente estruturada. Hoje. Não, estruturada sempre foi, né? Modéstia à parte. Mas hoje ela está para. Porque hoje tem muitos recados aqui. A maioria aqui é recado. E só lembrar aqui o seguinte: aqui o Roger acabou de ser anunciado como técnico do São Paulo. Pois é, vamos
Vamos, só pode queria terminar. dizer Pode, isso. O Roger acabou de ser anunciado como técnico do São Paulo, substituindo lá o Crespo. O Crespo. O Herman Crespo. Então, vamos ver agora o que o São Paulo vai fazer. Tem uma controvérsia aí em relação à demissão do Crespo, assim como em relação à demissão de Felipe Luiz. Vocês falavam agora no início, quando você até provocou o Roy, sobre o campeonato do Flamengo, que saiu vencedor com uma partida com um novo técnico. Mas tem precedente nessa história, né, Roy? Tem o Internacional. Verdadeiro campeão, opa. Perdão, Tem o Internacional de Porto Alegre também, né? Tá nessa jogada que aí. Contratou o Abel Braga para uma única partida. E com um detalhe, segundo se falou na época, o Abel disse: eu não quero receber nada. Foi de graça. Por dirigir o Internacional. E acabou sendo lá, não sendo rebaixado. Não foi campeão, mas estava na zona da degola e salvou o Colorado tendo mantido na Série A do Campeonato Brasileiro. Então é isso. A minha palhinha inicial é sobre esse imbróglio aí de demissão de técnico, faltando uma partida, essa coisa toda. E eu tenho certeza, presidente, que você deve ter anotado aí aquela coisa horrível do Mineirão. Deve estar anotado. Tá anotado. 23 expulsos, né? Naquele jogo. 13 de um lado, como é que é? 25 expulsos. Pois é. 13 de um lado e 12 do outro. Então Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu notei Então esse negócio aqui em algum lugar. Vamos seguir em frente. É isso aí mesmo. Tá bem? Tá bom. Com você aí no comando desse maravilhoso programa. Vamos começar então com Palmeiras e Novo Horizontino. Palmeiras no primeiro jogo, 1-0. Aí foi para a cidade de Novo Horizonte, aquele pé d'água danado, né? E aí aconteceu que o Palmeiras é campeão lá dentro da casa do Novo Horizontino. Achou justo? Achei, presidente. Achei pelo seguinte: assim como o Flamengo foi campeão na sorte, o Palmeiras também o foi. Por quê? Ganhou em casa, apertado. Então o campeonato lá em Novo Horizonte, meu caro Wilmo, ele ficou aberto. Aonde foi que o Palmeiras deu sorte? Num campo totalmente enlameado, um campo pesado, debaixo de um toró de se fazer festa. O Palmeiras fez um gol logo no início do jogo. E aí o placar agregado ficou 2-0. Tenho a impressão de que se fosse num campo normal, ou seja, sem chuva, num campo seco, o Palmeiras teria muita dificuldade de ser o campeão. Agora, está provado que quem tem um elenco melhor, normalmente, ele leva a vantagem. Foi o caso do Palmeiras sobre o Novo Horizontino, assim como foi o caso ano passado do Mirassol. Agora, que muita coisa vai rolar a partir de agora no Brasileirão, na Copa do Brasil, na Libertadores e na Sul-Americana. A partir de agora, nós vamos ver quem realmente tem farinha no saco entre os grandes clubes do futebol brasileiro. Eu até concordo com o Roy, né, porque agora os estaduais, eles costumam falar, doutor, que são aquele torneio início, aquele antigo torneio início que a gente tinha, preparação ali para os grandes eventos, né? Mas
O Leopoldo Borges, lá de São Paulo, está parabenizando o Novo Horizontino. Deu azar, o campo não ajudou, né? Eu até concordo com ele. Doutor... Ratificou o que eu acabei de falar, não é? É isso aí. Doutor, o senhor acha que... eu sou do tipo daquele assim que se está caindo canivete, ou se tem grude lá no... Se é gramado sintético, ou se é gramado de grama, quem joga bola tem que estar preparado para isso. Eu acho que faltou ali o quê? O que o senhor acha que faltou ali para o Novo Horizontino? Eu concordo plenamente com o Roy. Nós não vimos, não sei se os meus colegas aqui, o Roy e o presidente Newton, viram um bom futebol. Eu não consegui ver um bom futebol. E concordo com o Roy, que se aquele campo não tivesse se tornado com tanta água daquele jeito, Um verdadeiro polo aquático, não é? polo aquático, o Palmeiras ia ter dificuldade para levar o placar como ele levou. Lembram-se que na primeira fase do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino mandou 4-0 no Palmeiras lá dentro, né? 4-0 lá dentro. Então, é uma equipe do interior que já vem há algum tempo incomodando. Eliminou o Corinthians, eliminou o Santos, mandou 4 no Palmeiras no primeiro jogo. Ganhou dos 4 grandes de São Paulo. Ganhou dos 4 grandes de São Paulo. Então, Newton e o meu companheiro Roy, o meu posicionamento, o meu ponto de vista se o campo estivesse seco, Wilmon, mas estaria seco para o Novo Horizontino ou para o Palmeiras? Mas o Novo Horizontino conhece o gramado que ele tem, conhece o campo que ele tem, e de repente o Palmeiras ia ter, ele foi para lá com uma vantagem de 1-0. Okay? Veja que em algum momento o Novo Horizontino pressionou e marcou. 1-1. O agregado estava 2-1, porque o Palmeiras ganhou em São Paulo. Okay? E estava 2-0. O Novo Horizontino pressionou, marcou mais um. E aí teve lá aquela jogada meio esquisita lá que acabou o Vitor Roque, né? Não foi? Acabou o Vitor Roque marcando. Então, uma falha do goleiro, porque ele está com a bola na mão e soltou, exatamente, por estar a bola molhada, por o campo estar encharcado. Ele pegou a bola e a gente não entende o que aconteceu, porque ele soltou aquela bola. Susto. Não é? Talvez seja, né? Porque estava vindo um jogador em cima e ele assustou. Então, veja bem, foi justo para cá? Foi. Ter vencido o Campeonato Paulista? Foi justo, porque é uma equipe com um plantel que não se discute. São duas equipes brasileiras, o Palmeiras e o Flamengo, que não se discute. A diferença de folha de pagamento da uma equipe do Palmeiras em relação ao Novo Horizontino é uma coisa assustadora, assim como em relação ao Mirassol, sobre outras equipes do Campeonato Paulista. Mesmo assim, eles têm dado uma dificuldade, né? E só lembrando que o Palmeiras em 2025 investiu 704 milhões, já falamos isso aqui algumas vezes, e não ganhou nenhum título. A presidente do Palmeiras, mesmo não tendo ganho nenhum título em 2025, ela continua falando. E está no papel dela, porque é um grande time, ela investe muito dinheiro, abre o cofre, tem a chave do cofre, abre e pode fazer contratar os melhores jogadores e pronto, está no papel dela, tá bem? Então, vamos ver agora no Campeonato Brasileiro o que vai acontecer.
Mas já começou bem, né, doutor? Já. Já ganhando um título, né? Já Olha aqui. começou bem. Pois é, mas ganhou. Começou bem ganhando o título lá do Paulistão, né? Tá bem? Vamos ver no Brasileirão. Não pega pra capar. Vai diz rodar aí o mineiro. o país todo, você que passou lá pela boa terra, né? É uma pena que os dois de lá estão na Série B, né? Não. Lá de Salvador. Não, Bahia e Vitória estão na Série A. Sim, sim, Certo. sim. Agora não é só o Brasileirão, é como eu disse, tem Copa do Isso. Brasil, Sul-Americana, certo? Libertadores. Libertadores. Isso. Então ainda tem mais 3 competições internacionais e que tem peso Tá. e que vale Tem- a pena ser disputada. Tem elenco para isso? Tem. Vamos ver se vai acontecer ou se vai repetir a dose de 2025, que não teve nenhum título. Então é isso. Mas é justo porque tem uma grande equipe. João Paulo, ó, merecido, tá bem? Só não quero que você não precisa ficar secando. Só porque o senhor citou o João Paulo aí. João Paulo, feliz demais, bancada. Palmeiras e Bahia campeões. Exatamente. Fizemos barba e bigode. Exatamente. Doutor, saudações. Tá certo, João Paulo. É um grande Vitoriosa. time, né? Um grande time. É isso mesmo. E o Bahia ainda ganhou de virada, porque estava perdendo de 1-0 para o Vitória, certo? E virou o jogo. Então, Virou o o João jogo. Paulo não tem por que estar triste hoje. Pelo contrário, os 2 clubes que ele torce foram campeões em seus estados. Um grande abraço, amigo. Tá bom. Isso aí. Bom, nesse final de semana, nós tivemos 12, né? 12 finais aí, 12 campeões. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, CRB, Bahia, o Fortaleza, Não foi. misto. Não foi o Ceará que foi o campeão, não? Não, Fortaleza. Fortaleza? Misto, Paysandu, Operário, Esporte, olha aí o Esporte, hein? E o Barra. Esse Barra lá em Santa Catarina. Ele começou a dar trabalho já esse ano, né? Já começou a mostrar serviço. É um time que ninguém acreditava e acabou já dando trabalho lá no Campeonato Catarinense. Agora vamos começar então aqui com, nós falamos do Palmeiras, vamos falar do Flamengo, né? O Rogério Silva. Rogério Silva tá falando aqui, o meu amigo Roy. Triste é ver o Léo Jardim comemorar um título que lhe caiu no colo. Me solidarizo com o Felipe Luiz. Concordo. Como é o nome do nosso internauta aí? Rogério Silva, lá do Rio de Janeiro. Concordo, Rogério, em número, gênero e grau com você. O que aconteceu é que o Léo Jardim fez uma modificação no time do Flamengo no meio de campo, quando colocou o Paquetá no banco. E qual foi a justificativa que ele deu? Ele precisava preencher mais o meio de campo para poder prender, entre aspas, o time do Fluminense da intermediária para trás. Conseguiu? Não conseguiu. Agora, a euforia dele, entre aspas, por ser campeão, deve-se muito ao BAP e ao José Boto, que o abraçaram para mostrar para a torcida e para os jogadores que a diretoria está lado a lado com o novo treinador. E na hora que me for dada a oportunidade, eu vou destrinchar esse imbróglio. Doutor, você achou justo isso aí? Newton, eu vou dizer uma coisa seguinte. Engenheiro das obras prontas, né? Justo ou injusto? Léo Jardim foi para lá, foi chamado. Foi Ele poderia ter perdido o jogo também e está sendo ter excomungado perdido agora o nesse jogo. momento. São aquelas coisas, né, que a pessoa acaba tendo. É sorte? Não. Para mim não foi a sorte, foi a oportunidade que ele teve, olha. A oportunidade que ele teve de dirigir o Flamengo em um único jogo e ter sido campeão do Rio de Janeiro. Então, para mim, também não foi uma coincidência. Ele foi chamado, podia ter sido chamado
qualquer outro, né? 3, 4, 5 jogos antes. Poderia ter sido. Não, poderia ter sido outra pessoa. Ou também. poderia também Outro ter técnico. sido outro técnico. Não é isso? Concordo. Eu penso assim. Então, para mim, se nós formos analisar a trajetória do Flamengo até chegar na final com o Fluminense, aí sim, pode ser que a gente não foi justo para o Léo Jardim, que dirigiu uma única partida, fazer parte da foto do Flamengo campeão de 2026 do Rio de Janeiro. Mas eu acho que são coisas do futebol. São coisas do futebol. Não é? Poderia certo. ter perdido? Poderia ter perdido. Nós não vimos. Vamos lá. E quero fazer um registro aqui. Nós não vimos um grande futebol, Roy. Eu não vi. Eu não sei se você viu. Nós não vimos um grande futebol como nós vimos em algum momento outros jogos do próprio Flamengo, com exceção lá do Madureira de 8-0, que eu acho que é um episódio, mas o Flamengo tem time para ganhar de 8-0? Até tem, mas naquele jogo o Madureira também não tem um time para perder de 8-0, Roy. Não tem. Mas aí ocorreu com um jogador a menos. Então, Ok? Agora, tem um jogador que nós temos, principalmente você, Roy, tem falado muito nele aqui no Tribuna, que eu acho que ele não foi bem. Ele teve uns 4 ou 5 passes errados. 2 desses passes errados foram parar na lateral. E ele foi contratado, não agora, tempos atrás, por um peso de ouro, que é o Carrascal. Não jogou bem, Rui. Não jogou bem. Não foi? Você percebeu isso também? Concordo Tá. também plenamente com Vossa Senhoria. Pois Eu é. tenho dito aqui que ele foi contratado para ser, não diria reserva, mas para jogar quando o Arrascaeta não pudesse. O que ocorre é o seguinte: eu sou canhoto no pé e na mão. Meia esquerda, aquele que o Gerson fazia e jogava na mesma posição do Gerson pela direita. Então esse negócio de se jogar com o pé invertido, isso vem desde a época de 70, isso não é da agora. O que ocorre é que o Carrascal só fez 2 partidas na posição do Arrascaeta. Então, papai dizia que quem canta não assovia. E mamãe dizia, se você quer ser bom em uma coisa, só faça aquilo, não tente uma segunda. E aí o que é que acontece? O Flamengo só jogou bola, no entendimento de Roy Lacerda, esses últimos jogos contra o Vasco da Gama. Os demais jogos foram sofríveis. E a final do Brasileiro, no Rio, um tinha medo do outro. Parecia que cada um estava com a cascavel no bolso. É verdade. Perfeito? Porque o jogo ficou de intermediária a intermediária e com Exatamente. algumas bolas longas de ambas as partes. Razão pela qual só houve de cada clube um chute na direção do gol. Exatamente. As outras, O único chute. intervenções dos 2 goleiros foram de bolas atrasadas, foram de cruzamentos feitos na área e do chamado tiro de meta. Vamos lá, presidente, me perdoe, o meu caro Wilmo, para a gente ganhar tempo. Vamos ao caso do Felipe Luiz, ao caso do Léo Jardim, ao caso da foto. Certo? O que é que acontece? Com o passar do tempo, a gente vai descobrindo as coisas, porque tem aquele velho deitado que diz, tudo com o tempo tem tempo. O que foi que se descobriu? O BAP, quando ganhou a eleição, nunca foi com a cara do Felipe Luiz como treinador. O achava incipiente, o achava novo, despreparado e por aí vai. Mas o Felipe Luiz começou a ganhar títulos. O BAP teve que engolir goela abaixo. Aí,
o que é que aconteceu? No sábado à noite, após o jogo, ou melhor, no domingo à noite, após o jogo, eu falando com alguns amigos lá do Rio, eu descobri duas coisas, além do que já saiu na imprensa do sul do país, que o BAP reuniu-se com seus pares e chegaram à conclusão: se o Flamengo for campeão, eu fico sem condição de demitir Felipe Luiz, porque a nação vem contra mim. Poderia acontecer? Sim, poderia acontecer, certo? Então vamos demiti-lo agora, porque nós fomos campeão, ótimo, beleza pura. E se nós perdermos o campeonato, o treinador está chegando agora, só dirigir o time uma vez. Então, fica a critério de vocês, internautas, fazer a avaliação disso aí. Que é uma faca de 2 legumes, mas alguém acertou nessa história. Eu até concordo com você na parte do BAP mandar ele embora, que ele aproveitou também os gritos da torcida. De time sem vergonha. E adeus Felipe, né? Uhum. Mas eu não acredito naquela história, doutor, que os jogadores só se ficar sabendo no outro dia. Também não. Surpresa? Também não. Não. E aí, o próprio Felipe Luiz, na entrevista coletiva dos 8-0, já sabia que a coisa tinha vazado. Tanto que ele falou na entrevista: se amanhã eu estiver aqui, ou amanhã eu não posso, poderei não estar aqui, algo parecido, então é sinal certo de que ele já sabia que vinha bomba no caminho. Aliás, essa briga já vem desde a época que o rapaz foi eleito. O BAP. Porque isso aí é aquilo que você falou, em time que está ganhando não pode mexer ainda não. Mas, doutor, mas surpresa eu acho que todo mundo já sabia. Havia, segundo falam, é que havia um movimento nos bastidores, tanto da diretoria do Flamengo, movimento, quanto dos jogadores, que não estavam satisfeitos, alguns deles não estavam satisfeitos com a atuação do Felipe Luiz. Eu citaria dois. Acho que nós ainda não falamos isso aqui não. Mas o Felipe Luiz, no jogo aqui em Brasília, ele deixou de fora o Bruno Henrique e um outro jogador. O Pedro. Exatamente, o Pedro. E lá que perdeu para o Lanús, também ele deixou de fora o Bruno Henrique e o Pedro. Isso teria criado uma animosidade em relação com a torcida do Flamengo, que começou a fazer em algum momento no estádio aquele movimento, né, que não vamos nem repetir aqui. Então, eu imagino, no momento em que eu fiquei sabendo, eu até imaginei que, mas agora, mas depois você começa a ver, fazer um retrospecto, ouvir a mídia falando a respeito do assunto, e você acaba chegando na conclusão, é mesmo, de repente já estava aí, não é? Na marca aí do pênalti para ir embora. Existe um outro velho deitado que fala o seguinte: eu costumo usar muito isso, onde há fumaça, há fogo, não tem como não ser assim. Eu acho o seguinte, aí a gente ainda vai ficar sabendo muitas coisas sobre essa demissão do Felipe Luiz, que até já foi procurado até por time da segunda divisão. Ele, né, o patamar é outro, né, doutor? Mas eu ouvi ontem alguma coisa de que o Felipe Luiz está sendo, ou já foi contactado
para fazer parte aí de uma, não sei se você ouviu, Roy, eu ouvi ontem, fazer parte aí de um, não é um projeto. É um projeto de um canal de televisão em que ele vai ser um personagem ativo lá desse canal. É verdade? Eu não sei se é verdade. Eu estou apenas dizendo que eu vi isso aí veiculado em redes sociais. Foi isso. Mas eu acredito que não, porque o negócio dele, ele é apaixonado pelas 4 linhas ali. Se é verdade isso que eu estou dizendo, contradiz aquilo que vem falando há muito tempo, em relação, inclusive, à mulher dele, que é espanhola, que gostaria de voltar para a Espanha, porque me parece que ela tem uma profissão que ela, lá na Espanha, ela é benquista, é uma pessoa muito... E que ela estaria falando com o Felipe Luiz, manifestando essa vontade de retornar lá para a Espanha. Se é verdade o que eu ouvi ontem, aí contradiz o que se falava a respeito da esposa dele. A grande verdade, Wilmer, é o seguinte: o Felipe Luiz foi contactado por ser catarinense por um clube da 2ª divisão para ele ser uma espécie de gestor esportivo, e logicamente ele não iria aceitar. E quanto a esse canal de televisão, realmente o bochicho existe. Eu não vou nominar aqui porque não faz publicidade com a gente, nem, certo, eu vou enfeitar o burro da lapinha de graça. O certo é, meus colegas, que dentro de 45 dias, Felipe Luiz está empregado na Europa. Pois é, escreve aí. Mas aqui tem algumas mensagens aqui para o professor, que hoje deve estar de cabeça quente, né? Não deu para ele vir. Chuva lá, né? Chuva lá em Taguatinga. Eu acho que a engasgou. quantidade de pó de arroz virou lama aí, não e deixou aí que ele falou, chegasse eu não vou até lá, aqui. não, que esses camaradas vão acabar comigo Um lá. grande abraço, Bosquinho. Brincadeira, né? Continue me querendo bem, que você sabe que é de graça e não custa nada. Doutor, olha aqui o assunto aqui, ó, era recado para ele teria que vir cá para responder. Professor, o que aconteceu com o seu Fluminense? Pipocou? É a Joana Dark lá do Rio de Janeiro. Acho que o Fluminense não pipocou não, jogou para ganhar. Certo? Não diria que teve azar, não teve sorte. Fala no A mais. sorte, eu diria que não pipocou. Eu diria que o Fluminense não teve a sorte que o Flamengo teve. Só isso. Pipocou Verdade. não, né? Não, eu acho que não. Pipocou não, né? E teve algum momento que o Fluminense estava bem. Mas Mas teve alguns minutos durante os 90, 95, 97 minutos, o Fluminense jogou bem. Poderia ter, quem sabe, ter saído vencedor. aqui no programa passado teve gente que cravou o Fluminense campeão, né? Foi eu aqui. Foi, Eu diria, certo? E como repito, eu disse que o Fluminense teria 95% de chances de ser o campeão, pela situação de mudança de técnico. Só que o Fluminense não teve a sorte que o Flamengo teve. Pênalti à loteria. Fim de papo. Até lá um canal de televisão, também não vou fazer propaganda para ele, tinha um comentarista lá falando que o Zubeldia nunca deveria ter saído do São Paulo, porque o pessoal é dirigente, vai entender, cabeça dirigente, né? Inclusive tem uma pergunta aqui, ó, a Mirta. Discordo. Mas deixa eu só falar. Discordo. A Luísa Cristina, outro recado para o professor e para nós. Bancada, dá um Rivotril aí para o professor. Vive torcendo para o Flamengo se lascar. Tomou, papudo? É a Cristina, Luísa Cristina lá do Rio de Janeiro.
Ó, professor, depois, na próxima que o senhor tiver aqui, o senhor manda o Ele recado costuma para falar que ele Cristina. só torce para 2 clubes. Exatamente. Né? pro Fluminense Flamengo ganhar e o Flamengo se lascar. Só que virou o contrário. a moeda foi outra. E ela não foi isso forte. mesmo. Tomou papudo. Isso mesmo. Isso mesmo. A Agora, Mirtes. eu quero registrar duas. Deixa eu só aproveitar que o senhor vai falar do Não, São vamos Paulo falar. e do Crespo. Não, eu vou falar do. Então deixa que eu depois, falo. Depois do São Paulo, eu quero só dar uma palhinha também que eu discordo. É. Eu discordo Ah, é, dessa isso aí que eu pessoa achei que o senhor ia que falar. disse isso aí. Mas eu quero falar o seguinte: voltar. Eu tenho uma posição, já manifestei isso aqui no programa várias vezes. Ah, mas ele não estava bem. E para bater o pênalti, se precisasse dele? Eu tenho um ponto de vista, Roy, já disse isso aqui, não escondo esse meu posicionamento, de que eu não retiro o craque do jogo. Ele não vinha bem, me foi dito isso, ele não vinha bem, mas eu acho que o Léo Jardim fez uma temeridade de retirar o Arrascaeta ali, faltando alguns minutinhos para acabar, e O Arrascaeta ia bater pênalti, no caso. exatamente. Então, realmente, os últimos jogos, né, Roy, ele não estava bem. Falam, parece que ele estava com um problema físico, ou sei lá. Ainda não chegou não a chegou. 50% Então, certo do seu preparo físico. do lado do Fluminense, eu faço a mesma observação em relação ao Serra. O Serra foi substituído. É um dos melhores jogadores do Fluminense. E foi substituído no finalzinho lá. O Zubeldia teve a coragem de retirar o Serra. Só quero voltar ao seguinte. Pois é, mas o senhor vai voltar no negócio, o senhor Lá de São discorda. Paulo, do Porque São a Paulo. Mirtes Silva, lá de São Paulo, vai fazer a mesma coisa que o senhor aí está falando. Ó, vai entender dirigentes. Flamengo dispensa Felipe Luiz a um jogo da final. E o meu São Paulo dispensa o Crespo. Meu Deus. Gente, o São O senhor Paulo. discorda por O quê? São Paulo é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. É o segundo colocado. Então você imagina se o São Paulo tivesse perdido uma ou duas partidas. Quando eu falo, para mim, na minha avaliação, primeiro, o Crespo jogou muito futebol. Né? Jogou bem. Grande centroavante da seleção argentina. Argentina. O Zubeldia, eu não tenho um resgate do passado dele. Mas o Zubeldia no São Paulo não foi bem. Não foi bem. Há quem diga, eu só quero, inclusive a Mirtes, né? Mirtes. Dizer para Mirtes o seguinte: Mirtes, olha, o Rafinha, que veio lá de fora, foi para o Grêmio, depois foi ser comentarista de um canal de televisão e agora, dias atrás, foi ser um dirigente do São Paulo. Há quem diga que o Crespo não era bem visto pelo Rafinha e pela diretoria do São Paulo. Por quê? A nova diretoria. A nova diretoria do São Paulo. Ele foi contratado no ano passado, tá bem? Não se deve misturar, na minha avaliação, na minha visão, o desempenho da equipe do São Paulo, dirigida pelo Crespo, em relação à gestão São Paulo Futebol Clube. Aí realmente tá ruim, né, Roy? A gestão São Paulo, mas a comissão técnica do Crespo, na minha avaliação, é melhor do que na época do Zubeldia. Eu acho que o Zubeldia está fazendo no Fluminense aquilo que ele não fez no São Paulo. Ele não foi bem no São Paulo. Talvez seja a direção deu mais apoio para ele agora, do Fluminense. E Aproveita. outra coisa, ele está mais calmo no Fluminense.
perceberam? Ele está mais calmo. O pessoal está chutando água na beira do campo. Mas lá no São Paulo ele era muito. Eu até brinco, aonde ele está, o Hélio dos isso, Anjos. meu caro doutor, e tem o uma Sampaoli, explicação. Daqui a pouco eu vou tentar fazer. Hein, Roy? Mas aonde o Zubeldia está, o Hélio dos Anjos e o Sampaoli não nasce capinha ali na beirada do campo, não nasce. Bom, parece que o Roy quer falar alguma coisa fala aí, sobre Roy. São Paulo aí, né? Então vamos lá. O São Paulo entrou numa verdadeira tormenta financeira, a exemplo do Corinthians, nós já falamos isso aqui, em menor escala. No tempo do Zubeldia lá, o elenco foi montado em cima de 2 jogadores, Lucas Moura e Oscar. Acontece que 2 jogadores veteranos, acostumado, principalmente o Oscar, a jogar uma vez por semana lá no Japão, na Ásia, pelas bandas, e quando chega aqui começa a jogar em cada 8 dias, 3 ou 4 vezes por semana. Não há musculatura, quando você já tem uma certa idade, que suporte. Então o que aconteceu do meio da temporada do ano passado até agora, o Oscar continua contundido. O Lucas Moura teve 3 ou 4 contusões, voltou a jogar. Mas vamos lá. Então o ambiente para se trabalhar. Em algum momento na reserva, o Lucas, em algum momento na reserva. E tem entrado alguns minutos para jogar e que não resolve o problema. É muito mais para, como se diz na gíria, certo? Ganhar ritmo de jogo. Então, o ambiente do São Paulo com o Zubeldia era o mais tumultuado possível. É que muita coisa não vaza para a imprensa e principalmente para o torcedor. O Hernan Crespo, desde a primeira vez, há alguns anos, que ele veio treinar o São Paulo, ele fez um trabalho mediano. Que ocorre o seguinte: 99% dos treinadores uruguaios e argentinos estão acostumados a uma filosofia e uma cultura do futebol diferente do nosso. O argentino e o uruguai, se puder, mordem a bola para ganhar espaço. O brasileiro já é mais light nessa situação. Então, o trabalho do Hernan Crespo com um elenco abaixo do esperado, nem Zagallo conseguiria dar jeito. Ele durou, na minha opinião, presidente Nilton, até muito esse ano no São Paulo. O Zubeldia enfrentou uma coisa parecida e menos trágica, porque o problema financeiro lá, etc e tal, não tinha atingido o auge como atingiu com o Hernan Crespo. Ponto 2, o senhor disse que ele está mais calmo, mas ele teve um problema de coração que ele teve que colocar um stent. E os médicos devem ter dito a ele, ó, segura a barra, seja mais calmo, porque senão a bomba que modifica, que joga o sangue dentro do corpo vai pifar. Essa é a razão dele estar mais calmo. Agora, contra o Hélio dos Anjos, eu tenho também a explicação, presidente Nilton. O Hélio dos Anjos foi goleiro, certo? Então a vida toda ele jogou parado. A partir do momento que ele passou a ser treinador, ele disse, bom, agora eu vou começar a andar de um lado para o outro. E o Sampaoli? Não, o Sampaoli dizem que fora do campo é um gentleman, com jogadores, com qualquer pessoa. E que dentro do campo ele faz uma espécie de... como é que se diz? Não diria de ator, mas de uma personagem, porque a palavra é feminina, para inglês ver, para aparecer na TV e tal. É um Pedro de Lara da vida. Eu diria isso também. Mas acontece que eu acho que o Crespo, essa é a opinião aqui, que o Crespo
no fritar do jovem, nos ovos ali, no frigir ali, ele já estava doido para se mandar, porque já estava sendo pretendido por um time argentino e acredita até que ele já está empregado. Quanto ao Oscar, ele parou porque eu acho que teve um problema de saúde e aposentou, né? Saiu de cena, né? O Lucas Moura é um cara que joga muita bola, mas uma coisa eu te falo, Roy, sozinho ninguém levanta um edifício. É um jogador para fazer uma ou duas partidas e descansar 3. É. Bom, o Marco Antônio, agora nós vamos para aquela peleja lá de Minas Gerais. Ô, meu amigo, o Zé Antônio Luiz Filho, lá de Araxá, eu sinto muito, mas hoje eu tenho que pegar no seu pescoço. Vou dar um tapa na popa do galo aqui, tá? Saudações cruzeirenses. Mas agora aproveitar e mandar um abraço pro AA, que é cruzeirense, certo? E para o Ivan Boaventura, que deve estar sorrindo de orelha a orelha, como ele diz. E tem um santista aqui que o irmão dele é cruzeirense. Manda um abraço para ele também. Cruzeirense, mano. Chama Wilson. Wilson. Nome do meu irmão. Alves. Wilson Alves. Isso. Wilson, lamento, amigo, mas aquilo não deveria ter acontecido. É claro que o Cruzeiro não brigou sozinho. Okay? E tem uma explicação. Então... e tem uma explicação aqui. O Marco Antônio, lá de BH, tá falando aqui. Quem começou aquela briga chama-se Everson, goleiro do Atlético. Com todo respeito, presidente, ao nosso internauta, não concordo. Ele errou a revidar, mas quem tomou o primeiro chute, certo, foi ele. Agora, ele revidou, prendendo o adversário no chão com o peso do corpo. E dando uns cascudos nele. E o joelho. Esse era o primeiro a ser expulso. Agora, a cena de pugilato que houve, que é inadmissível, começou com o jogador do Cruzeiro. Mas aqui eu vou ficar com ela. Que quem começou, porque ele poderia ter saído ali de boa, né? O cara já Você vai ficar aí com a posição dela? Vou ficar com a posição. Porque ela fala. Porque é uma posição do Cruzeiro. É lógico. Por quê? Porque o que adianta? Olha o que ela está falando aqui. O que adianta ele colocar o terço dentro do gol? E é uma palhaçada daquela lá, vergonha. E olha que sou torcedor do Coelho, hein? Nem América, torcedor do Cruzeiro mas é questão do terço. Torcedor do Galo, né? Do Coelho, do América. Do América. Do América. Olha só, essa questão da fé divina, eu acho tem nada a ver com a briga lá. Acho que a gente porque o Fábio também faz. Vocês observam, na hora dos pênaltis, o Fábio ficou lá invocando a proteção divina. Tá bem? E eu não estou aqui criticando, porque não faço crítica absolutamente em relação a quem manifesta a sua crença, qualquer que seja ela. Eu concordo com o senhor, eu também respeito todas as facções religiosas, certo? E é uma coisa que eu converso muito pouco com meus amigos e tal. Começou a se falar de religião, certo? Eu já também não. Eu também. Mas aí, então, ô Mirtes, eu vou ficar lado a lado com você. Não precisava daquilo ali. Olha aí, eu costumo dizer, doutor, que a gente tem que aprender a perder. Nós quebramos uma sequência de campeão. Ia ser a 7ª ou 8ª vez que o Galo ia ganhar o campeonato estadual. E a gente quebrou, porque nós temos lá o Caio Jorge, que é um, né? Que vai fez ser a convocado diferença. segunda-feira?
Vai ser convocado? Depois que o Neymar nem lá vai, sendo com o Ancelotti lá ver o jogo dele, eu acho que vai, viu, doutor? O Roy tá sequinho para falar ali. Fala, Roy. Não, o Caio Jorge. Não, você ia falar alguma coisa aí antes. Não, vou respeitar a opinião de vocês aí. Eu continuo achando que quem começou, certo, a briga generalizada foi o jogador do Cruzeiro. Não foi. E até... Sabe por quê? Porque a jogada começou lá atrás. O negócio vinha lá de trás já, os empurra e o Mas cara o que eu vi aproveitou. na televisão foi justamente quando começou a briga. Então, se havia lá atrás, Errou o juiz. mesmo assim, errou o juiz porque não parou, não deu cartão amarelo, Deixou a jogada roxo. continuar. Exatamente. Um lance. Agora, a briga realmente começou dentro do gol e o Everson foi atingido. Ele só errou por ter revidado. Essa é a imagem que eu vi em 2 canais de televisão. Mas isso Então, aí acaba com o evento, né? Mancha. presidente, É hora de eu, alegria. diretor da CBF, mesmo sendo um campeonato regional, eu suspendia por 10 jogos cada um de portão fechado. Achei que você ia tirar o título Certo. nosso Não, aí não. e dar para outro Entendeu? time. Ah, Eu até tremi aqui aí agora, vocês- doutor. Eu fiquei assim, vocês olha, podem que me Roy vai perguntar. fazer. Mas, Roy, a torcida não tem nada com isso. Mas os jogadores têm que respeitar quem pagou para assistir o espetáculo e quem é que paga, ou melhor, ajuda a pagar os salários, é o ingresso do torcedor. Então ele tem que ser respeitado em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Pelo menos é a minha opinião. Se fosse Flamengo e Fluminense, que a torcida também estava inflamada. E se o Flamengo perdesse lá? Correria o garanto. risco de alguma coisa? Não. Se Não, fosse Flamengo e Corinthians. Fla-Flu E não. se fosse um Não ia. Corinthians? Agora, se fosse Flamengo e Vasco, o couro ia comer. É. Isso eu tenho certeza. E se fosse Corinthians e Palmeiras? É a mesma coisa. É, É em proporção até maior. E se fosse Gama e Brasiliense? Nós já passamos por isso, né? Roy não estava, acho até que ele ainda não estava, sei lá, não estava em Brasília, não sei quantos anos tem isso. Ah, Você já se tem lembra? mais. Cheguei outro dia, a Foi em terceira vez que eu moro em 2012, mais ou Brasília. menos. Acho que é 2011 ou 2012. Acho Ah, que sei lá. Não. Bem antes. Foi 18 18, ou é. 19. É. Foi antes da pandemia. Ah, foi antes da pandemia. Aquelas cenas Não, eu rodaram, cheguei aqui dessa última vez em 2000. rodaram o mundo. Não foi rodar o Brasil, não. Aquilo rodaram o mundo. Nós estávamos lá, você com a NM TV Net, eu estava comentando pela Rádio Massa, com a imagem da NM TV Net. Gostei, e me lembro gostei de guardar minha câmera. Pois é, me lembro muito bem. Aquela moça que estava no lance de arquibancada, no lado oposto das cabines de rádio O Bezerrão? do Bezerrão, grávida. Foi um negócio assustador. E Foi. os bombeiros subindo lá, Roy, para retirar aquela senhora que estava lá em cima da arquibancada e a pancadaria comendo. Pancadaria comendo. Inclusive, Por causa de uma falta. Você lembra que foi uma Lembro. falta que o jogador do Brasiliense cometeu uma falta, eu não me lembro agora o nome deles, porque já tem muitos anos, ali próximo ao banco de reserva, do lado direito. E aí começou, foi uma coisa assustadora foi. aquilo que nós Teve vimos. um lá do Brasiliense, um gordão que pulou, mas ele apanhou pra Foi. caramba, Foi viu? horrível. Fiquei com aquilo dó ali, dele, né? horrível. O senhor Bom. tem alguma coisa contra os gordos? Não, tem não. Ah, bom. Tem não. O gordão. Tem não. Eu só fico chateado. Ele pulou o alambrado. Pulou o alambrado. Não, porque ele e começou pulou a e querer dar achou que- pancada. Ele levou. Apanhou mais do E que Ele Ele saiu, muito, ele saiu lá de dentro só Foi de tirar cueca. lã e saiu tosquiado, Entendeu? como dizia minha avó. Ele foi saiu lá de terrível. dentro do campo só de Foi terrível, cueca. Foi terrível. Aquele É, jogo foi terrível, ficou na foi história, terrível. sabe? Ficou na história.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte também com relação a essa pancadaria, que foi expulso 23 pessoas, né? 11 de um lado e 12 de outra. 23. O 12 deve ter um reserva aí, né, Nilton? Não é isso? 23 pessoas expulsas. E aí manchou o campeonato. Foi uma vitória do Cruzeiro. Eu sou cruzeirense. Fiquei muito feliz com o título, mas não com o que aconteceu. Porque é aquilo que o Roy falou no início. Aqui a gente tem que ter responsabilidade, porque não é só os 22 jogadores que estão ali, mas a comissão técnica. Tem toda uma torcida, e ali vai criança, ali vai mulheres grávidas, vai para pessoas deficientes, e que lá dentro de campo começa isso aí, isso reflete lá na torcida, que começa a pancadaria também. Então a gente tem que ter muito cuidado. O futebol hoje, inclusive tem um jogador aí, também não vou falar quem, mas lá ele joga no exterior, falou que hoje o futebol está muito chato e perigoso. A ponto de, presidente, de refletir essa pancadaria dentro do campo nas divisões de base de todos os clubes. Todos acha que é normal. Exatamente. O menino aí acha que é mais homem do que o outro e tal, que é mais forte. E aí vem essa cultura já. Lembra daquele? Quem for mais forte. Lembra disso? Já falamos. Já trouxe esse assunto no Tribuna do Esporte. 2 anos consecutivos a respeito da Copinha. A Copinha. Exatamente. Eu fui muito feliz nessa oportunidade. Hoje você viu uma criança aí. O fundamento da existência da Copinha é a formação do jogador, Dos futuros craques. E o que nós estamos vendo nos jogos da Copinha, que vimos 2025, janeiro de 2025, janeiro de 2026, não é bem isso. É o contrário, a formação de craques vândalos, né? Vândalos. Isso é verdade. Que toma falta, chuta a bola para longe. Se acha no direito de reclamar com o juiz. De reclamar com o juiz. Isso quando... Agora, para mim, isso é culpa de quem? Comissão técnica e diretoria de cada equipe. E eu vou mais além. Bem, os pais que ficam lá na beira do campo, né? Alugando a cabeça dos meninos. Né? Olha, absurdo. Eu só quero dizer o seguinte, nós estamos aí com 18 pessoas ligadas conosco aí. Ao vivo, né? Um programa que a gente nem estamos fazendo uma experiência de ao vivo, né? É isso. Então quero agradecer a vocês que estão aí com a gente aí, muito obrigado. E o nosso programa é assim, é para trazer para você aí o que acontece, a gente fala sem tomar partido. Exatamente. Né? Essa linguagem simples, né, Roy? Lógico, Uma claro. linguagem O nosso simples, objetivo aqui, meu caro internauta, é agradá-lo. O nosso objetivo, o programa existe por causa de vocês, Isso. que nos dão audiência. Agora nós vamos falar do Roger hoje, presidente? De quem? Do Roger? Pode falar. Roger Machado? Que assumiu o São Paulo. Confirmado. Confirmado? O Confirmado. que você queria falar do Roger? O Roger saiu lá do Internacional, assim, meio... Foi do Internacional ou do Grêmio? Internacional. Saiu meio assim, desacreditado, mas é um profissional que Nós sempre falamos tem sobre isso alguém aqui. puxando ele. Roy falou alguma coisa na época, eu falei fizemos algumas colocações a respeito de 2 situações. Primeiro, a questão do Roger como pessoa, personalidade, o Roger, e a questão dele como treinador, inclusive do Internacional lá, que foi dispensado também numa situação meio, não é, Roy? Não muito convincente na época. Então vamos lá. Eu disse em alguns programas passados que 2 treinadores jovens, o Roger
é um deles e o Léo Condé é outro, que pode ter o medalhão que for no grupo e eles são líderes natos. Os dois, na opinião desse comentarista, são os grandes estudiosos do futebol internacional, não é brasileiro. O Roger, por onde passou, fez um grande trabalho em todos os clubes aonde atuou, além de ter sido um grande lateral esquerdo do Grêmio Porto-Alegrense e convocado para a seleção brasileira. Então ninguém veste amarelinha por acaso. Tem que, certo, ter farinha no saco para vender. Vai fazer, me cobre, meu caro internauta, vai fazer um grande trabalho no São Paulo se a atual diretoria, que parece estar saneando os problemas, der condição para ele fazer. Olha, eu acredito muito naquele trabalho que tenha um início projetado, né? Geralmente hoje o nosso futebol, não é só aqui no Brasil não, fora, os dirigentes, aqueles que comandam o futebol, estão muito imediatistas. 2, 3 partidas, parece que o técnico já não serve. Mas, meu caro presidente, isso vem desde que eu uso calça curta no futebol. Então faz tempo, hein? Faz tempo, certo? 60 e poucos anos. 61. Mas cá para nós. Então, eu acho que hoje o próprio profissional já entra, né? Porque o Roger ele é um agregador de vestiário. Ele sabe comandar um vestiário. Ele sabe, né? O problema do Roger é igual a alguns técnicos que tem por aí, que não aceita muita opinião, né? A ingerência de dirigentes e do setor esportivo, de diretoria, o que eu concordo. Eu até não sei o Roger, mas o doutor aqui, nós já vimos gente aqui no DF ser demitido lá no intervalo. No vestiário. Vaza, né? Então eu acho que o profissional hoje... Agora, o presidente, peraí. Ele foi demitido no intervalo. Não foi no final do jogo, não. Foi no intervalo. No intervalo. Veja bem, a única profissão no Brasil varonil que você é contratado hoje e amanhã pode ser demitido é treinador de futebol. Eu não conheço outra profissão que não seja assim. O técnico entra, o Roger entrou hoje no clube. Ele pode ser demitido amanhã. Vai depender das 24, 48 horas seguintes. Mas deixa eu só te falar, vou voltar lá no Flamengo. Vamos lá. O Leonardo Jardim, ele falou pro Pedrinho, né, soltou na imprensa, no Brasil eu só dirijo o Cruzeiro. Mas ele não foi demitido? Não, ele pediu para ir embora, que a esposa sim. dele estava com problema aqui, queria ir embora e tal. E por surpresa, né, de todos, de repente o Leonardo Jardim é o contratado do Flamengo. Aí o que eu quero perguntar pro meu amigo Roy Lacerda, que é um flamenguista fora aqui da bancada, é um estudioso até do Flamengo. O Leonardo Jardim, até então, no Cruzeiro, ele chegou lá, o Cruzeiro estava uma bagunça, né? Aí ele foi colocando as peças, mas aqueles que se destacavam mais do que ele já entrou colocando no banco, que era o Gabigol, tinha mais uns 2 ali que só jogou no banco. Acho que o Gabigol nunca entrou jogando, eu acho, não me lembro. Mas
lá no Flamengo, no primeiro jogo, pegou a equipe já montada pelo Felipe Luiz, que Arrascaeta, o Pedro, o Paquetá, que veio a piso de ouro. E adivinha quem que pôs no banco lá de início? Paquetá. Isso aí, o meu E amigo mais quem? Roy. Foram dois. Dois. Paquetá e o Pedro. Não, Não. Paquetá e teve um outro lá. Pedro entrou de início. Entrou Certo. jogando. Ah, vamos Isso lá. aí, não vai. Já é a cara do Léo Jardim que o Paquetá vai sofrer para ser titular? Eu não chegaria tanto, presidente. Essa agora eu peguei. Perdão. Vamos ver aí. Eu não chegaria tanto, Concordo com o Roy. certo? Concordo. Mas também pode ser um cartão de visita. Olha, aqui quem manda sou eu. Você é estrela, mas se não entrar no meu esquema, você vai ficar escantilhado. Só um pitaco. Pois. Mas o Felipe Luiz fez isso com o Pedro. E aí? E com o Bruno Henrique. E com o Bruno Henrique. E o que aconteceu? O elenco. Bom, com o Pedro, eu também puxaria a orelha do Pedro. O Pedro se achou, certo? A estrela máxima da companhia por ser artilheiro, mais até do que o Arrascaeta. E naquela época ele estava mais em evidência. E se negou a treinar normalmente, fazendo os exercícios que são necessários por se achar estrela. O Filipinho, como ele é tratado entre os ex-companheiros, o chamou de lado e falou: olha, ou você entra no esquema ou você não vai ter condição física de entrar no meu esquema de jogo, que é voltar para marcar também. Quanto ao Bruno Henrique, a idade contou nesse sentido, meu caro Wilmo, e uma contusão em menor escala que ele teve após a contusão do joelho, e aí é psicológico. Todo mundo se retrai. Se você quebra um pé, entre aspas, primeiro jogo você não vai colocar o pezinho para dividir bola não, até você ganhar confiança. Então, por se tratarem de duas estrelas exponenciais do Flamengo, a repercussão foi muito alta. Agora, que o Léo Jardim tem essa mania de pegar quem são as estrelas, chama de lá e de lá. Agora aqui sou eu que mando, vocês vão fazer isso e isso e isso. Fez isso no Cruzeiro, fez isso no primeiro jogo, pode ser coincidência ou não, porque a alegação que ele deu durante a entrevista é de que o Lucas Paquetá está em final de temporada, porque a temporada na Europa começa no mês de junho, meu caro Will, certo? E a nossa aqui está iniciando. Então, ele resguardou, entre aspas, o Paquetá por essa razão. Aí se pergunta, mas o Bruno Henrique não foi nem pro banco, mas o Bruno Henrique está contundido. Como é que você vai pro banco numa final? Depende do banco, né? Se for o Bradesco, o banco, Aí a coisa é diferente, né? Aí é tranquilo. Agora, em relação ao Pedro, eu tenho minhas restrições, e isso são restrições públicas. Só queria o Pedro lá no Santos? Não queria. Eu acho que um jogador como o Pedro, a torcida do Flamengo entende que o Pedro é um grande jogador, foi artilheiro, mas eu não acho, Roy. Dentro da área, né? Assim Dentro da como era o área. Roberto Dinamite, para Exatamente. mim. Só que eu acho que o Dinamite era mais matador que ele. Veja bem, para mim, o Ah. maior centroavante que eu vi jogar de 60 e poucos pra cá, chamou-se Roberto Dinamite. Tá bom. O Pedro é centroavante de área, ou ali em mediações da área,
ele é decisivo, ele é Porque matador, tem uma ele é mais certa rápido do facilidade. que... Ele tem uma certa facilidade Tem de pra driblar. domínio da bola dentro da pequena área. O que lhe dá essa capacidade, ou essa possibilidade de acertar o gol. Observa isso, Roy. Mas sabe por quê? É. Ele e o Paquetá foram meninos do futebol de salão do Flamengo. Isso é Mas verdade. do Flamengo, sim. O Pedro começou a jogar bola no Flamengo. Não sei por quê, Foi parar no Fluminense. foi parar em Xerém no Fluminense. É. E vice-versa. Teve outros jogadores que fizeram certa viagem ao contrário. E o outro que eu quero me referir é o Bruno Henrique. Temos que admitir, eu tenho observado a atuação do Bruno Henrique, ela não é a mesma de 8 meses, um ano para cá. Roy. Depois pra cá, pelo seguinte, Pois o Bruno Henrique é o antigo ponta esquerda nato. De o velocidade. Ilma. Exatamente. Jogador de assim, velocidade. assim como o Rony do Santos, exato. assim Vini como o Júnior, Vini Cebolinha, Júnior tá aí nessa, assim né? como o Serna do Fluminense. Um pouco certo? mais lento, um pouquinho mais lento, né? Por ele ser alto e ter as pernas longas, mas ele é jogador de beirada. Mas ele Esse tem negócio- raça, hein? Sim, É é Serna raça, que você fala? muita gente tem, Tem. certo? O Mirandinha Rony- no o Rony Corinthians ele era também raçudo e só fazia correr, ele dava 3 toques na bola, a Pois bola é. corria mais do que ele. Pois é. Pois é, e aí, meu amigo telespectador, você que está ligado aí conosco, a gente mata essa pauta aqui agora. Eu só quero falar uns detalhes aqui do Candangão. O senhor tem todo direito, é o presidente. Permissão concedida. O Candangão nós tivemos aí nesse fim de semana. Siga o relator. Os jogos de ida, né? O Sobradinho e o Samambaia, o jogo ia acontecer no sábado. Mas aí caiu um pé d'água aqui no Distrito Federal. O Defelê não teve nem condições, nem pato estava andando lá dentro. Tão cheio que tá. Os patos ficaram lá fora, Lá perto fora. da igrejinha lá. E Aquela aí, igrejinha. aí o jogo aconteceu no domingo, que inclusive eu quero até parabenizar aí ao Careca. O Careca é o vice-presidente da federação, que não deixou a peteca cair, porque esses jogos finais de semana tem que ter VAR. E o VAR já estava comprometido para o jogo do Outro Gama. jogo. E aí, como ele tem uma influência muito boa com o pessoal lá de Goiânia, eles providenciaram o VAR para a federação aqui e o jogo correu tranquilo, só que ficou no 0-0. E agora a decisão vai ser no próximo domingo para ver quem vai para a final. Depois nós tivemos no sábado, né? Esse jogo foi no sábado às 10 horas da manhã e às 16 horas nós tivemos Ceilândia e Ogama, lá no Abadião. Lá não teve problema de chuva, né? Mas os dois times parecem que estavam jogando aqui, sabe aquele futebol de compadre? Um tem medo do outro. Treinamento. Aí o Gama vai e marca um gol com o Felipe Clemente, que é o artilheiro lá do Gama, né? E aí, meu amigo, aí a Sadeus fez umas substituições lá, o time virou outro, quase que vira o jogo. Patou, a decisão então vai ser no próximo sábado. Foi no domingo agora passado, aí vamos inverter agora. O Sobradinho e Samambaia vai para o domingo, lá no Cerejão, às 16 horas, e o Gama, né, sábado no Bezerrão, que eu vou até convidar o meu amigo Wilmo Alves. O Roy não tem ainda a nossa credencial, precisa Estou providenciando. Aliás, providenciar. ontem eu fiquei, meu Deus, o Roy me passou aquilo lá, eu preciso fazer o mais rápido possível. Abrir o formulário. A idade tá pegando, Tá. E aí Tá nós pegando. vamos transmitir esse jogo, pena que a gente não pode transmitir com a imagem, porque já vai ter a TV Record, vai ter a federação, mas vai ser narrado pelo Luiz Maurício. Sim. Né? Eu ouvi bastante o Luiz Maurício. Ele e o Russo. O Russo. Aí, exatamente. se o doutor for, vai ficar Russo e doutor. A coisa vai ficar russa pro Vai doutor, ficar russa. né?
É? Agora, Bola se que o doutor sobe e não desce for, cai na cabeça de quem merece. agora então, nesse final de semana, nós temos aí esses 2 jogos aqui pelo Candengão. O Gama e o É o Gama e Ceilândia. Ceilândia vai ser no domingo ou no sábado? Sábado, lá no Bezerrão, Que hora? 16 horas. 16 horas, sábado. Se o senhor Vamos ver. está A convidado. iluminação tá 100%? Se o senhor for, nós vamos juntos. Se não for, o Luiz Maurício vai na rádio lá e eu vou estar bom. lá em casa tomando um Tá bem. cafezinho. Tá bom. Tô brincando, mas Agora, antes eu tô de encerrar- 99,9% nós vamos estar lá, porque eu quero Pensei que fosse mostrar. o prefixo da rádio. Eu né? quero mostrar a imagem do. Só não vamos poder mostrar as imagens durante do o jogo. jogo. Mas antes nós vamos ter lá a nossa cabine, vamos mostrar as torcidas Vai ser chegando. no Bezerrão, né? Bezerrão. Isso. fazer Vai ter os Bezerrão. comentários O antes. esquentando tribuna, né? É. E se a gente for lá trazer algum convidado lá na nossa cabine para poder conversar com essa turma. Já entrevistamos ali pessoas, Já. pessoas famosas. Inclusive o meu amigo Wendel, eu vou entrar em contato com ele amanhã. Hoje nós estamos aqui ao vivo, mas eu vou entrar em contato com ele para ver se eu consigo alguns ingressos para a gente sortear para o nosso telespectador. internauta. Né? Mas isso só amanhã. Eu vou jogar uma vinhetinha aqui no nosso canal do YouTube, também lá no Facebook. E aí a pessoa, eu vou jogar uma pimenta lá e ver se ele responde certo. Respondeu, ganha. Tá bem. Não respondeu, ganha também. Acabou, presidente? Acabou, presidente? Acabou. E Registro. Acabou o programa, é isso que o senhor está nós perguntando? temos ainda alguma coisa para tem falar ainda? aqui. Tem. Então. Sobre vamos a lá. seleção brasileira, que Então, vai ser vamos lá. convocada Segunda-feira. segunda-feira. Isso. O Ancelotti ia lá no Novo Horizonte para ver se o Não, lá Neymar em Mirassol. jogava. Lá em Mirassol. É. E foi O poupado. Mirassol, o Neymar não vai jogar. O jogo é hoje, ué. É hoje. É hoje, É. logo mais à noite. É. Só tem o seguinte, o Neymar tá certo. Aí Porque o futebol do Neymar, o Ancelotti já conhece. a- E o a- Neymar vai lá, toma uma. Porque a negada vai para tirar ele. A mesmo. explicação que eu ouvi a respeito desse episódio é de que, como ele ainda não está bem, ele está ele está na pré-lista do Ancelotti. Pré-lista é tipo assim, né? Não. Olha lá, como é que tá? Não tem ninguém melhor, não? Então, ele está na pré-lista, que sai na segunda-feira. Como ele não está bem, houve lá uma reunião, né, que eu chamo de Condomínio? Reunião de condomínio? reunião que eu sempre chamei nas transmissões de reunião do Conselho Deliberativo, Isso. né? Não é isso? E decidiu-se que o ideal era ele não jogar, porque se ele não for bem na partida de hoje, automaticamente ele está arriscado da pré-lista do Ancelotti. Mas eu acho que ele já vai estar riscado também, porque Não ele sei. ficou com medo de mostrar o futebol dele lá hoje. Não sei, vamos aguardar. Porque quem quer jogar, doutor? O Rodrigo, por exemplo, vai ficar fora da Copa, mas ele ficou poupando. Mas eu não sei, ele deve ter lá as razões dele, né, Newton? Eu não sei, eu penso o seguinte, se Ele não está falando isso porque é santista, Não, né? Não tem nada a ver, não, tem né? nada a ver. Se ele não está bem, porra, não vai. Ou vai, fica no banco, não joga. Eu acho que isso poderia acontecer. Poderia ter olha. acontecido. Poderia ter acontecido. Concordo, doutor. Sabe? Dependendo do andar do andar do jogo, ele poderia entrar ou não. O técnico lá, o Vojvoda, não, vai lá no ouvido. Como é, cara? Vai ou não? Não vou. Então, deixa ele sentado lá no banco. Eu acho isso, eu penso isso. E não boicotar, porque é quase um boicote, né? O Ancelotti deve estar indo lá por causa do Neymar, ou não? Com certeza. certeza. Então, se ele vai assistir o jogo lá do Mirassol e Santos, é por causa do Neymar, para observar o Neymar. Pô, Não, e o goleiro Frazão também, o diga-se de goleiro passagem. Frazão Né? também, né? E tem Que um lá do Mirassol, é do Mirassol? Tem um jogador do Mirassol também, que tem um destaque. Tá fugindo o nome dele aqui. Não é o lateral esquerdo?
O Reinaldo? Reinaldo. Reinaldo. Pois é, mas o lateral esquerdo já tem lá o do Bahia, né? Lá o Luciano Juba. o Juba, que O marcou Juba. um gol esses dias agora. É um bom jogador e tem um bom chute de média ele chuta distância. dos 2 pés. Exatamente. Dos 2 não, pés. ele chuta com os 2 pés, não que ele cai, ele chuta Não. com um de cada vez. Cada vez. Esquerda e direita. Então. Tá cheio de gracinha hoje, né? Mas, Campeão, Campeão, né? né, amigo? Tem Campeão, direito, né? ele deve ter lá seus motivos, É. né? Bom, para encerrar aqui o nosso programa, seleção brasileira, quem que vocês acham que não deve ficar de fora, de jeito nenhum, dessa convocação aí do Ancelotti? Eu não tenho. Eu não tenho. Eu gostaria de ver um nome. Olha, eu me tornei fã daquele rapaz. E o Roy quer que ele vá para o Flamengo. Mas ele não é brasileiro, ele é Não. argentino, né? Não. O que eu vou falar É o brasileiro. Roy. Não, então não é o brasileiro. rolista, né? Não é o Roleiser, não. Que não está bem, né, Roy? Não está bem. Começou muito bem as primeiras partidas do Santos. O Roleiser matou, acabou com a bola. Mas não está bem. Tanto não está bem que está na reserva. Mas eu vou citar um nome aqui, que eu já citei no programa passado. E o Roy quase que aplaudir de pé, porque gostaria de vê-lo no Flamengo. Caio Que Jorge. é o Marcos Antônio do São que o Paulo. Flamengo tá Do doido. São Um menino Paulo. de 22 Do para São 23 anos. Joga muito. Aquele biotipo, Impressionante. como é que se diz? Longilíneo, mas enxerga o jogo, Tudo. certo? Com a Impressionante. bola no pé, sabe o que faz e dificilmente erra um passe. Dificilmente erra um passe. É impressionante o que aquele menino joga, aquele rapaz joga. Então, eu gostaria de ver. Vai chegar na seleção e não vai dar. Paciência. Mas vai. Tem jogador que é jogador de clube, fazer o quê, né? Vai para essa convocação. Não deu, deixa de fora. Olha. Na definitiva, que é feita em final de maio, 5 de maio, me parece, que é a convocação definitiva. Tá vendo? Roy, quem não falta? Para mim, o Rafinha, e chegou a hora do Vini Júnior mostrar que tem farinha no saco. Para mim, que não deve faltar aí, o doutor falou, gente nova, sangue novo, Hendrick. Acho que ele não deve faltar. Tá. Eu Fazendo. tinha Você viu como ele bate um pênalti? Eu Não tinha perde um. muitas Isso aí restrições vem em em relação Deus. ao- Agora, lá no Lyon, lá dentro no da divisão de Lyon, base. Aqui no Gama, aqui no Distrito Federal, ele desde Catatauzinho joga demais. meio marrentozinho, mas mas isso isso aí depende faz do parte, treinador. né? O treinador colocaria Hoje, ele no hoje lugar. o único que eu não vi marrento foi o Pelé. Pelé, ele era marrento? Não era não. Não conheci não, viu? Não, Mas não tenho conhecimento de alguma coisa nesse sentido. Marrento não. mesmo. Ele, Tá bom. o Zico era marrento? Não, Zico. que isso? Zico não. Vamos falar. Romário, Marrento. O Romário era uma Certo. E com um detalhe. Edilson Capetinha, Marrento. Que, Paulo Nunes, que hoje é nosso colega, Marrento. Com um detalhe do Romário, dito por ele, 5, 6, 7 anos atrás, em uma entrevista dele, não gostava de treinar. Gostava da... Não, Não. não E um é. dia- O Desde, Romário? desde que ele começou a ser jogador de futebol, ou melhor, como ele se intitula, futebolista, ele disse: eu não sou atleta, eu sou futebolista. Agora dentro de campo eu resolvo. E o pior é que resolvia, né? É mesmo, Mas né? você sabe por quê? Tinha uma facilidade de tocar na bola quando ela vinha de qualquer dos dois lados. E o Romário... Sem ela tocar no chão, ele conseguia E o botar Romário é tipo era aquele tipo de jogador que é futsal, futebol, é aqueles cara que vem, mata no peito e deixa comigo que eu resolvo. Você falou muito bem. E ele uma vez, um time lá, que ele jogava lá fora, ele queria vir pro carnaval, você lembra disso? Aí o cara pegou e contou falou essa assim... história. O cara falou, não, você não vai não, tem que jogar e marcar gol. Falou, ó, eu vou marcar
3 gols para você ganhar e possa ir embora, pode. No primeiro tempo ele marcou os 3 gols e já no intervalo ele já não voltou, doutor. Impressionante. Esse é o tipo de jogador que a gente precisa hoje, Roy? Olha, presidente, os técnicos atuais tiram o know-how do menino de várzea, do menino da periferia, dos campos de terra, certo? De jogar com bola de meia, com bola de borracha, e aí é difícil. Em cada 1000, tira um Hendrick, um Alan que está no Palmeiras hoje, certo? E por aí vamos nós, um Estevão da vida, e por aí vamos nós. Antigamente não, porque eu também não sou tão velho assim, né? Velho é o mundo, né? Quando nós chegamos, já encontramos. Uma vez eu fui assistir um jogo lá em Nova Ponte, lá pertinho ali de Uberlândia. Não. Nova Ponte ou Ponte Alta? Nova Ponte. Pensei que lá era em Minas. Taquaral. E aí o jogo tá correndo, né? E o time do técnico, o técnico é aqueles camisa rasgada, aquelas cavadas até aqui, um óculosão aqui, escurão aqui, parecendo, sabe, aqueles caras que não tá nem aí com a vida. O time adversário ganhando de 2-0 para ser campeão. Ele falou, não esquenta não, vai mesmo, eu ponho o chinelo aí, ele resolve isso para mim. No segundo tempo ele pôs esse tal de chinelo, sabe, um magrinho, rapaz, se olhar para que esse cara aí não vai dar conta nem de chutar a bola. Meu amigo, em 15 minutos ele virou o jogo. O chinelo. O chinelo. Ainda marcou 2 ainda para liquidar a fatura. Saiu de lá carregado. Ele, o técnico e o chinelo. Lá em Nova Ponte. Você que é de Nova Ponte deve saber dessa história aí. Isso lá quando a cidade ainda era cidade velha, porque lá foi inundada pela represa lá de Minas, né? Então tá aí. Mais alguma coisa aí, meu amigo Roy? Já é para despedir, presidente? Despedir, né? Vamos Tem um embora, né? registro Nós já estamos aqui. Você gosta de programa com 2 horas, deixa eu ver aqui. Vamos dar para o ilustre Calzito. Nós estamos com 1h26, se você não tiver mais algum assunto. Se deixar a gente aqui, leva sai daqui, 1h26, nós dou mais 10 minutos para vocês, vamos O lá. Roy pode fazer, o meu só é um registro, pode? Vai lá, Roy. Vai lá, Vai. pode fazer o seu registro. É o seguinte, eu já falei isso aqui. São duas colocações. A cidade de Goiás, velho, onde nasceu Cora Coralina, que escreveu o seu Lá primeiro... logo depois da cidade tem uma subida que eu vou te contar. Que Viu? escreveu o seu Aquela primeiro cidade livro... é tão gostosa que parece que o tempo parou ali. Parou. Cora Coralina, a cidade de Cora Coralina, que eu tive o privilégio de conhecê-la, né, pessoalmente. Tem um livro autografado por ela e que logo, tempos depois, morreu. E aí com uma característica. Ela ficava sentada numa cadeira, Roy, de balanço, e qualquer pessoa podia sentar ao lado dela, e eu fiz isso, puxei uma cadeira, comprei um livro dela que chama Becos de Goiás, e ela autografou aquilo ali e perguntou o meu nome. Quando eu disse que era Oliveira, pois ela autografou o livro falando sobre a oliveira da azeitona, tá bem? Em razão do meu nome, meu sobrenome. Pois bem, tempos depois, Cora Coralina morreu, e isso, minha família, estávamos ao lado dela ali. E o senhor sabe que ela torcia pro Goiás, né? Pois é. Pois bem, depois eu voltei lá, me parece que uns 4, 5 anos, eu voltei lá, e aí com um detalhe, o Museu das Obras de Cora Coralina, lá na casa dela, você não pode entrar, não pode tirar foto. E com ela era tudo normal, sentado ao lado dela, autografando o livro. Eu não consigo entender a posição. Não pode tirar foto lá dentro do museu. Você não pode... tem uma série de restrições lá que não pode. Tá Provavelmente deve ser família que... Não deve ser família. Isso é... Mas, meu caro Will, isso aí não é, como é que se diz, privilégio do Goiás, não. Agora eu vou mexer com o nosso presidente, certo? Então. Aonde Tiradentes passou, o mineiro cerca e cobra ingresso.
Agora lá na Bahia, aonde Rui Barbosa andou e no mundo todo, não tem esse problema. Pois é. Tá bom. Tá bem. Mas só para dizer o seguinte, eu acho que eu já falei, não na era Roy, mas eu já falei disso aqui. Existia, já ouviram falar? Eu ainda vou fazer. Isso é lá em Taquaral? Não, lá na cidade de Goiás, velho. É. Lá na cidade de Goiás, antiga capital de Goiás. Tinha um time lá que eu não me lembro o nome dele, eu era muito pequeno. Arranca Toco Futebol Clube. E tinha um padre lá na cidade, eu já falei isso aqui ou não? Não. Não? Não, Tinha um não, padre lá, olha, que... Era um gordinho? Porque se fosse o gordinho, era um que era apelidado de abóbora vestido de batina. Pois é, de 10 escanteios que ele batia, 3 ou 4 eram gols olímpicos. Eu ainda vou pesquisar a respeito disso, se é verdade ou não, porque eu era muito pequeno ainda, né? Pequeno, eu estava com 10, 12 anos lá na metrópole Taquaral, então, mas falava-se isso. Tá bom. O registro que eu quero fazer não tem nada a ver com Cidade de Goiás, Cora Coralina, nada. O padre que batia escanteio. Eu lembro, eu acho que era o Padre Sebastião. Não. Que quando toca na bola é um golão. Famoso Tionzinho. Tá bom. É. Mas é um registro. A partir de amanhã estará sendo realizado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o 7º Congresso de rádio desportiva, rádio e TV desportivo. Lá. A Marte, né? Associação de Rádio e TV. Não é, ela está sendo. Esse congresso já foi realizado aqui em Brasília tem uns 7, 8 anos, ou mais talvez que isso. E é patrocinado ou promovido pela ACEB, que é aquela que congrega Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, alguns, que é Parceira da BCD. a BCD, acabou Da Abraço. da Abraço, Da Abraço. exatamente, concorrente da Abraço. Então, a partir de amanhã é de 11 a 15, me parece. E estarão se deslocando para lá, se ainda não foram, o presidente Renner Lopes, tá bem? E o vice-presidente, o Expedito Moreira, tá bem? Então, o Bruno Henrique, o ex-presidente da BCD, que mora atualmente em São Paulo, segundo o Renner me disse, ele deve ir, ou já foi, lá de São Paulo para Porto Alegre. Quase que eu fui. Cheguei a ver passagens aí, tem um problema de apoio aí com a minha filha. Como eu estive agora lá em São Paulo, lá em Campinas, eu não achei por bem de não me ausentar Não participar. novo. De ausentar de novo em razão de ajudar a olhar as crianças. Tá bem? Então, o registro que eu quero fazer é esse. Roy, o Bora? prezado aí, presidente. Bora? Vamos? Um abraço, quero deixar mais uma vez um abraço aqui para o meu irmão, o Wilson Alves. Cruzeirense, parabéns. Só não dou parabéns pela aquela balbúrdia que aconteceu no Mineirão, em que todas as duas equipes concorreram para isso. Não estou entrando no mérito, Roy. Quem começou, quando começou, tá bem? Ok. Qualquer que seja, quem começou, não, quem prosseguiu, não deveria se achar no direito de se comportar daquela forma, presidente. Então, um abraço para o meu irmão cruzeirense, um abraço para o filho dele, o William, e um abraço para o Estevão. Volto a repetir, Estevão, ó, um abração aí para você e continuo torcendo para o Vila Nova aí de Goiânia, tá bem? Ok? Vila Nova que vai vir aí diferente aí, viu? Vai vir diferente aí. Então, é isso. Roy, obrigado. Vamos embora? Vamos, ainda não, me dá pelo menos 30 segundos. Vai lá. Perguntado ao nosso companheiro Wilmo se ele gostaria de ter o Pedro no sim. Santos. Ele negou, não quis. Então falamos do Pedro
falamos do Gabigol, falamos do Roberto Dinamite, e eu vou deixar uma bomba aqui no final do programa e perguntar a opinião dos meus colegas para o próximo programa. O Richarlison tem hoje 90% de possibilidade de ser o companheiro do Pedro no Flamengo. Ficam com vocês. E para você, meu amigo internauta, aquela frase que me cobram todo final de programa. Uma vírgula muda uma frase. Uma atitude muda uma história. Grande abraço. Até a próxima. Não vai mandar um abraço Foi pro fundo, Bala, não? Ah, o Nando Bala. Ô, Nando, eu sei que vocês estão chorando as pitangas aí, porque o seu Vitória entregou o campeonato, ganhando de 1-0, toma uma virada, mas eu vou te agradecer a audiência que você e os seus funcionários nos dão, porque grava o programa para assistirem na hora do almoço, aí na cidade de Irará, onde ele e a esposa são proprietários de um laboratório de análise. Um grande abraço e bola pra frente, Nando Bala. Tchau, tchau, tchau. O senhor ia rebater ele em alguma coisa? Não, Porque o senhor pegou o microfone aí. Não, eu peguei porque ainda A frase, bem, o senhor não vai ainda falar uma bem. frase? Não, eu não, realmente não busquei lá no. Ainda bem que o Richarlison está com 90% de chance de ir para o Flamengo. Tomara que ele não pega aquela rodovia e vai parar lá, né, em Santos, para ser jogador do Santos. Até porque o Santos não tem condições de pagar o que o Richarlison O vai Richarlison é o pombo. ganhar. É o pombo. Né? Eu acho que ele vai dar certo no Flamengo. Ele não está numa boa situação, certo? Há mais de um ano, está à disposição, então deverá vir com salário bastante reduzido, mas a informação de bastidor é essa. E vai dar certo no Flamengo. Acrescentando, a minha observação sobre o Richarlison, quero fazer aqui um registro, se os internautas não sabem, fiquem sabendo. É uma pessoa de um caráter, de uma posição de assistência social. Criou um instituto que ampara muitas crianças necessitadas, e parabéns ao Richard. Nada tem a ver o futebol dele, que eu tenho as minhas restrições, com a atuação do Richard fora do campo, nessa empreitada que ele tem de assistência social. Tá bem? Parabéns ao Richarlison. Um abraço. E eu quero só aproveitar então, jogar uma pimenta aqui para o próximo programa. Eu acho que o Richarlison é o camisa 9 aí do Ancelotti e ninguém vai tomar essa camisa dele não. E outra, ainda vou falar um negócio para vocês. Se jogar a bola nele, ele faz gol. Ele faz gol. Agora, só para encerrar, meu amigo, foi a nossa experiência ao vivo aqui, né? Terça-feira que vem, estaremos aqui de novo às 14 horas, ao vivo e a cores. Você pode deixar aí a sua mensagem, olha, faça que nem muita gente que manda mensagem para nós, né? E a gente vai interagindo com você. O senhor ainda tem mais alguma coisa aí? Não, ó, João Paulo. Essa pauta maravilhosa aqui. Estou vendo ali que nós estamos atingindo quase 3 mil, né? Nessa pauta aqui, ó, maravilhosa. Olha aqui, ó. Pois é. Ninguém tira da cabeça do presidente da NMTVNet a capacidade de montar esta pauta. Ninguém entende a letra. Só eu. Então, meu amigo, essa aí é o nosso Tribuna do Esporte. Hoje, terça-feira, dia 10, né? Já são aí exatamente 15 horas e 36 minutos. E a gente volta aí na semana que vem. Eu também vou deixar a minha frase.
Deixa. É. Deixa. É. Hoje é dia 10, amanhã é dia 11. Um abraço.